a partir de agora, começar a nossa análise nesse raio-x do encerramento, do fechamento da edição 2025 da Série B. A gente vai começar a analisar a Chapecoense, né, Fred? Que é, se manteve ali na briga o tempo inteiro, se recusando a de fato, assim, entrar no roteiro que cabia para ele no desenho ali do início do campeonato. A Chapecoense resolveu interpretar um personagem diferente, um personagem de um perseguidor valente e que consegue no apagar da luz e não, mas consegue ali de forma merecida a sua vaga de volta à Série A, né? De forma absolutamente merecida, Celso. E a gente vai ver números, tá? Que mostram que foi um time estável na maior parte do campeonato, tá? Tivemos, nesse nosso estúdio, uma entrevista com o treinador do Náutico, Hélio dos Anjos, muito conhecido no futebol brasileiro, um dos treinadores mais experientes do país em atividade em alto nível. E Hélio dos Anjos destacou o tamanho da dificuldade de disputar uma Série B hoje com o perfil das folhas dos times que disputam o acesso. A gente, dentro desse raio-x, tá, falou sobre o Remo, que teve uma folha acima de 4 milhões de reais. Tá? Se você for para Curitiba, para Goiás, para Atlético Paranaense, para Criciúma, são folhas muito, muito próximas do que se deveria ser, ou se era até 1 ou 2 anos atrás, na Série A, para tentar a permanência. Tá? A Série B passa por um processo de inflação do mercado, dos salários dos jogadores, muito, muito, muito pesado, que começa a dividir a competição realmente em castas. Mas nessa conversa com o Hélio, a gente citou até o exemplo da Chapecoense e do que ele projeta para o Náutico no ano que vem. E o que se falou da Chapecoense ali é o que crava aqui. Você se mantém no campeonato, você tenta disputar a maior parte do campeonato no entorno do G4, porque se em algum momento o vento soprar a favor, aí você está no jogo. E uma vez estando no jogo, na reta final você dá um jeito de seguir no jogo e a Série B permite isso. A gente vai ter um gráfico aqui que para mim é uma lição de acesso da Série B, tá? De como subir para times de alto investimento ou de menor investimento. Daqui a pouco a gente vai trazer esse gráfico sobre a Chape. Tá? Só um paralelo sobre o que o Fred falou, já que ele falou de Hélio dos Anjos, e é um número que saiu na última semana, e não é tão diferente o Náutico vai jogar a Série B com a folha de 2,5 milhões. Isso. Perfeito. É um número que a gente acabou de falar que o Remo é 4. Eu não sei se a Chape chega até em 2,5. Eu acho que é até menor do que 2,5. É um time montado, feito, é um né? time montado para permanência, tá? É um elenco assim que você olha e você não consegue encontrar ali jogadores referenciais para o acesso. Como eu falei que era uma pesquisa difícil, que não, a pesquisa ela traz apenas os 10 primeiros. Eu não sei se a Chapecoense é o 11º lugar ou simplesmente não conseguiram o número da Chapecoense. Sim. Mas, por exemplo, ela não está entre os clubes. E isso vai entre clubes de 6 milhões e 2 milhões e 100 mil reais. Que é o Atlético, o 10º colocado. Como eu falei. Que é uma SAF. Mas basta olhar para o elenco da Chapecoense, você não encontra 2,5 milhões ali. Começar do treinador, que não recebe o que Hélio dos Anjos vai receber no Náutico. Tá? Não recebe 400 mil reais. É um treinador de um patamar salarial muito abaixo. Tá? Que é Dalpozo e fez. Que Terceiro acesso dele com a Chape. Guto tava precisando, né? Junto com o Remo. Pô, imagina Dalpozo aí. também, né? Dalpozo, né? Mas sempre na Chape, né? Impressionante. Terceiro acesso dele com a Chape, mas o melhor trabalho. Mas sendo 2 pra Série A, tá? Isso. Assim, isso aí é loucura. E o outro foi em 2013, meu irmão. Assim, tem. Dalpo lá tem sua moral lá, viu? Exatamente. Tem lastro, né? Então, Celso, a gente vai detalhar essa receita que Dalpozo conseguiu construir. O trabalho de Dalpozo foi
Veja só, nós somos críticos de Dalpozo, tá? Eu, particularmente, duvidei desse acesso da Chape o campeonato inteiro, por não ver no elenco profundidade, qualidade para isso. Agora, o que Dalpozo fez, tem que reconhecer, foi muito bem feito. Mas muito bem feito mesmo. A gente vai detalhar tudo isso. Queria só deixar uma marca aqui histórica, relembrada pela própria Chape, Celso, dessas coincidências que o futebol nos traz. 23 de novembro, o retorno da Chape para a Série A. A mesma data do famoso milagre, né, do goleiro Danilo, naquela semifinal da Sul-Americana, quando ele defende uma bola no último instante, defesaça ali contra o São Lourenço, dentro da Arena Condá, garantindo uma histórica classificação da Uma Chapecoense decisão. para a final da Sul-Americana, tá? Que acaba sendo uma final trágica, todo mundo conhece bem a história, né, de tudo que aconteceu, que a Chapecoense viveu, mas queira ou não, foi uma grande campanha técnica dentro de campo, chegou até a final, é considerada campeã daquele ano, tá? O título foi concedido à Chape, mas com mérito, era uma finalista. E o jogo que marcou o último jogo de toda aquela geração que acabou morrendo no acidente aéreo foi nesse 23 de novembro, que marca a volta da Chape à Série A, que é uma volta que eu já não acreditava que o clube em si se desenhava como um clube de Série A. Não tão cedo, né? Eu já começava a ver um risco ali de seguir um caminho como o do Joinville, ainda que a Chape tenha chegado num patamar muito mais alto. Depois que não voltou, né? E Mas tá voltando mais estruturado, inclusive. A Arena Condá ela vem sendo reformada. Tá? Não sei se vocês já repararam, atrás da barra à esquerda das cabines já está com cobertura. Foram 19 mil torcedores. Em relação àquela Chape de 2021, falando em relação ao estádio, né? Fred pontuou bem na parte financeira, mas assim, a estrutura do clube já é uma estrutura maior que vai. Sim. Enfim, que tá tentando, né? Tava tentando. Eu vou trazer aqui, Cássio, um gráfico agora para mostrar o quanto, uma razão para eu duvidar da Chape voltar à Série A enquanto clube. Desde o último rebaixamento, tá? Em 2021, a Chape foram 3 temporadas na Série B, sendo 14ª colocada em 2022 a 17 pontos do G4. 16ª colocada em 2023 a 24 pontos do G4. E no ano passado, 15ª a 20 pontos do G4. Então, para mim, quando chegou esse ano, era trabalhar o elenco, o treinador. Trabalhar para sobreviver. Para mim, a Chape era um time de permanência. E numa permanência Série B, você poderia continuar se estruturando, como eu falei, continuar se reorganizando. Que é o que ela vinha conseguindo fazer de alguma forma. Ela antecipou processos, assim, de forma incrível. Né? Pulou etapas quase, né? É porque o acesso do Remo, que a gente falou, antes, se você estiver vendo o corte da Chapecoense, mas a gente falou do Remo antes, foi o primeiro, ele volta na última rodada, que na verdade ele sai na 36ª, né? Mas é uma recuperação muito grande com o Guto, um terceiro treinador. Os dois estavam fora na última rodada. Os dois estavam fora. Mas é porque o Remo, ele saiu... Sim. E a Chapecoense foi mais estável do que o Remo. Foi muito mais estável. Mas, no papel, assim, na hora que tava... De quem acompanhou o campeonato, assim, o Remo tinha muito mais cara de time de G4 do que a Chapecoense. A Chapecoense... O próprio Novo Horizontino tinha mais. E isso, tô dizendo isso, não é tirando o mérito, não me entendo dessa forma, não. É o contrário, dizendo que um time sem essa cara, mas a estabilidade que teve com o Dalpozo, que enquanto o Remo vai pro terceiro treinador, o Dalpozo foi aqui o tempo todinho ali na Chape. Foi. Assim, a estabilidade da Chape, a capacidade de reagir em momentos chaves, é um pouco do que o Ceará, pelo menos até essa gravação aqui, é um pouco do que o Ceará... As notícias que chegavam durante essa gravação. É o que o Ceará teve na Série A. O Ceará foi o tempo todinho ali. Flertava para entrar na briga pela Libertadores, aí dava uma farrapada. Mas quando ele flertava para entrar na briga contra os zonas de rebaixamento, ele reagia. Isso. A Chapecoense, numa ótica, Fred, do G4 só, naturalmente, ela não brigou pra... Quando você flertava, não, a Chapecoense vai sair dessa briga, ela reagia e não, ela fica nessa briga. E aí você vê essa estabilidade Trazer pra aqui. tela o gráfico. Veja, veja, é da 15ª rodada para frente, e assim, você oscilar no máximo em 7º lugar,
Veja quantas rodadas a E Chapecoense quantos clubes tinham envolvido? e né? quantos clubes tinham envolvido. Então, assim, a estabilidade do time para mim, não é inacreditável porque aconteceu, tá na tela. Mas beira Mas- isso. Mas tá? era inacreditável. Veja, não é mais, né? A gente fala, esse é o último raio-x da Série B. Mas não é o último conteúdo envolvendo Série B esse ano, pelo contrário, tá? Algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo não conhecem todos os participantes aqui do 45 Minutos. Temos um participante, que é Cauê Diniz, que eu diria que a especialidade dele... É Criciúma. A especialidade de Cauê é o mercado, são os jogadores. Tá? Cauê tem desde muitos e muitos anos, desde adolescente. Caderninho, viu? Caderninho viu? na mão, anotando os jogadores, as passagens. E a gente vai fazer. E o maluco sou eu. E a gente vai fazer programas voltados para mercado, para elenco, para analisar como cada time se reorganiza. No caso de uma Chape para a Série A, que vai ter que deixar parte significativa desse seu elenco para a Série B. Trás, é. Tá? Lembrando, a gente. Tem Dois 2 meses. meses. A gente destacou isso no programa do Curitiba, que a gente falou aqui que o Curitiba não tem sequer a base para ir para a Série A e tem 2 meses para resolver. Eu acho que esse calendário, em algum momento, eu gostei dessa mudança, mas eu acho que ele é Desesperador para quem sobe. desesperador para que perfeito. Porque assim, na primeira divisão, se você ficou na primeira divisão, a sua base é de primeira ok, divisão. Você isso. ficou na primeira divisão, você pode reforçar para tentar. Mas a transição da segunda para a primeira, ela é muito grande. E veja, é literalmente assim, são 2 meses. Ponto. O campeonato acabou, você tem 2 meses para isso. Vai ser muito difícil mudar. Mas só aproveitando aqui uma coisa que a gente, para não passar batido da Chapecoense. A Chapecoense, quando eu falo de estabilidade, os próprios números dizem isso. Dos 4, foi o melhor time na relação mandante e visitante. Isso. A gente tem esse gráfico. Nenhum mandante subiu. Aí você fala, porra, isso é maluco. O CRB foi o melhor mandante do campeonato. Aí, Nenhum melhor mandante. o primeiro foi o CRB, o segundo o Criciúma, o terceiro o Cuiabá, o quarto o Atlético Goianiense, o quinto o Novo Horizontino. O primeiro time que sobe é a Chapecoense, que foi o 6º melhor mandante. A gente vai ter um aprofundamento sobre isso daqui a alguns instantes, tá? Mas até destacando isso, Cássio, que a gente via no debate sobre o elenco, a gente falou da dificuldade de uma folha de menos de 2 milhões, que é a folha da Chape, vamos dizer 1,5 milhão. Ou que deve cerca ser. disso, entre 1 milhão e 2 Eu acho que é 1,5 milhões. milhão, mais ou menos, a folha da Chape. Uma folha dessa ir para a Série A. Porque uma folha de 7, uma folha de 5, você, queira ou não, tem alguma coisa. Esse elenco da Chape, eu não sei o que dá para extrair, tá? Para uma Série A. Claro que agora vai ter, eu debati isso no programa do Curitiba, o impacto Mirassol vai criar umas armadilhas aí para algumas equipes, vão sofrer nos próximos anos, vão dizer, não, calma aí, E o Mirassol? não tem o Mirassol, vamos aqui com o nosso, Tem que que dá. enxergar como exceção. Se não enxergar o Mirassol como exceção absoluta, alguns times podem ser dragados, Dragados, né, na exatamente. Série A. E se fizer uma leitura errada, como o Sport fez também, de não respeitar o que é uma Série A na transição, e E o mercado? eu vou voltar para esse debate quando a gente chegar no Curitiba. Guardem aqui, se você está vendo o vídeo inteiro, guarde aqui, porque eu vou voltar nessa questão de como retornar à Série A para não fazer uma leitura nem de dizer isso aqui dá, porque 99,9% das vezes não dá, tá aí o Mirassol, nem do oposto, tá? Mas para a gente avançar aqui, já passamos por esse gráfico. Aquele outro gráfico que a gente trouxe mostra, em relação à distância para o quarto colocado, que a Chape sempre esteve muito no jogo. No máximo 2 rodadas. 4 pontos, e quando ainda não tinha entrado ali no campeonato, Cássio destacou a 15ª rodada, que é quando o time entra no campeonato, cola, tem uma queda, vai para 5, mas o máximo foi 5 pontos. A gente tem acesso de Remo, que precisou buscar mais, de Atlético Paranaense, que precisou buscar mais. A Chape esteve. É a definição que Hélio dos Anjos falou aqui. Se estabilizou, ficou ali, talvez desce. Deu. Se não desce, Não, veja, isso já aconteceu outras vezes, tá? A gente não tá Isso. falando de algo que nunca tinha acontecido. se não desce, Dalpozo já estava renovado, tentava de novo ano que vem. Sem dano, porque não investiu para subir. Investiu para tentar permanecer. E aqui, Cássio, a gente tem até... Essa é espetacular. Essa é uma tela que eu trago, tá? Porque eu acho que essa tela, ela é importantíssima para entender a Série B e por que um time tão limitado dentro do seu elenco conseguiu o acesso.
Tanto que eu vou batizar essa tela como receita do acesso. Cássio até começou falando do equilíbrio da Chape na campanha, e esse equilíbrio está aqui, tá? A Chape, ela fez 63% em casa e 45,6% fora de casa. Só pra Se dizer não me que ela engano, foi- Cássio, ela foi quinto ou sexto das Exatamente. duas. Não, ela foi sexto em lugar entre os mandantes, sendo melhor do que subiu. E como visitante, ela foi quinto É que eu lugar, falei, quinto ou sexto, era a minha lembrança. mas com a curiosidade. Mas aí, sendo o pior visitante dos que subiram. No caso É. dos visitantes, dos 4 que subiram, 3 estão entre os melhores. O Isso. único que ficou foi o Goiás. Então a Chape, ela é extremamente equilibrada na relação dentro e fora de casa. Mas é completamente desequilibrada em onde ela ganhou os pontos dela. Distribuição de pontos. Distribuição de ponto. E aqui é a lição, é o que Dalpozo fez muito bem, é o que a Chape soube fazer. Você fez 8 Isso é jogos loucura, pô. contra os 4 rebaixados. É loucura. E você ganhou 7. 7 jogos, empatou 1. Tá? Meu amigo, isso aí dá quanto? Dá 7 vezes 3, Isso é loucura, 21, 22. Fez 22 de 24. Loucura. Contra E o aqui, Z4. e aqui, maestro, tava perdendo. Fez, perco não. 50 do segundo tempo esse empate contra o Volta Redonda. Aí percebam, Em tá? Volta Redonda. E Em nesse Volta caso é realmente em Volta Redonda. Isso. 91,7% de aproveitamento contra os 4 piores times do campeonato. Tá? 91,7% contra os 4 piores times do campeonato. Lembrando, a única ressalva que eu falo sobre esse dado é que ele é um percentual no retrato final do Na campeonato. retrato final. Esses Não- times poderiam estar em outro lugar no momento. Isso não significa que quando a Chapecoense pegou Volta Redonda poderia estar fora da zona de rebaixamento Isso. naquele momento. Só Mas, veja só, 22 pontos, tá? Conseguidos contra os times pra- dessa é faixa. muita coisa, pô. Dá 35% de tudo que a Chape somou no campeonato foi contra o O Z4. Paysandu fez 28. Pô. Aí a gente vai no degrau acima, tá? Do 13º ao 16º. Porque aí, cara, a gente pode tratar como uma grande área. Porque aí, esses times variaram um pouco, sobretudo do América para baixo, variaram um pouco aí. A Chape contra aquele grupo tem 45% de aproveitamento, mais 11 pontos. Já dá 33, tá? Já dá 33 pontos, já é mais da metade. E aí, contra os 12 de cima, Que é melhor, né? ela consegue um desempenho ok, nos iguais a ela, só que aí tem o oposto, Cássio. Não ganhou Nenhum de jogo ninguém do G4. dentro do G4. Ou seja, bateu no teto, meu amigo. Se aqui O do tempo teto, todo. tem problema não. Não precisa Não deu em ganhar de cima? todo mundo do G4, não. Não posso é perder embaixo. Por exemplo, o Atlético Paranaense, aquele 2-3, é um jogo chave, inclusive, Isso. que Leva virada, Leva, né? leva virada. Isso aqui é muito curioso, porque isso aqui bate muito, talvez seja até uma distorção, mas isso aqui bate muito com o que a gente sempre sente de acompanhamento de campeonato de 38 rodadas, né? Que é, eita, aquele empatezinho, sabe? Aquele golzinho que a gente levou. Pronto, é isso aqui. É isso aqui. A sensação que dá é isso aqui. Isso aqui você pega um CRB, Celso, que todos os anos não consegue subir, que tem um investimento muito maior do que o da Chape. Melhor mandante do campeonato. Isso é uma maluquice, assim. Aí você pega o CRB. CRB ficou em oitavo. O torcedor do CRB que olha isso aqui diz assim: É isso. é só isso pra É subir. isso, pô. É isso. É só isso pra subir. O que é que falta? Tem que pregar isso. Falta, e aí eu acho que é fundamental, e a gente pode até ampliar isso em um programa. Acho que foi vocês falaram isso aqui. Não sei se foi gravando, a gente grava tantos programas que E conversa tanto no intervalo. justamente a partir desse dado que Cássio trouxe, né? De que esse ano os visitantes, ser um bom visitante foi o que determinou o acesso. Isso, exatamente. E eu acho que os protagonistas de uma Série B, ao contrário da Série A, eles têm que ser grandes visitantes. Um time como o Curitiba, que foi o melhor visitante, tem que tentar ganhar os 19 jogos fora de casa. Vamos lá, Atlético Paranaense, Remo, Goiás, mas 14 jogos fora de casa. O Curitiba tem muito mais elenco, porque é uma folha de 5, 6 milhões contra uma folha E isso de 1 aparece milhão. no campo. Isso aparece no É o que a Série A mostra. Quando você está jogando a Série A e você recebe o Palmeiras, como você que eu estou dizendo, os times que a gente costuma cobrir. Você recebe o Palmeiras, quem é favorito pro jogo? Sempre o Palmeiras. E quase sempre ele vence. Isso. Você vai tentar dar um jeito de pontuar, de resistir.
já passou da hora dos clubes que são favoritos na Série B fazerem o que foi feito pela Chape. E foi feito pela Chape, porque eles mesmos se enrolaram. Os outros que subiram não tiveram esse perfil, acabou sendo mais distribuído, tá? Não tiveram essa quase que perfeição, essa perfeição que ninguém faz, porra, 100% é demais. 91% de aproveitamento contra os times mais fracos do campeonato. Então, para mim, Celso, uma receita dessa Chapecoense, tá? Didática para o que tem pela frente. Muito bem. Então, dessa forma, a gente finaliza aqui a nossa análise sobre a Chapecoense.